tudo bem com vocês? Você acredita mesmo que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar muito sobre isso? Tem muitas coisas, falando sobre isso, e as pessoas sempre dizem: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E o que eu fiquei pensando, eu estava essa semana no carro com meu marido, e a moça lá da rádio estava comentando sobre isso. Tinha uma pauta lá no programa falando sobre isso, sobre a média das 5 pessoas que a gente mais convive, que a gente pega isso. Em certo ponto ali, eu acho que pode ser. Mas eu quero dizer que não é sempre assim, que não precisa ser assim. Eu disse assim para o meu marido: se eu fosse a média das 5 pessoas que eu mais convivi na vida, nossa, eu não teria chegado onde eu cheguei, eu não teria feito as coisas como eu fiz. E isso me deixou pensativa, né? Conversei com ele, falei ali, ele meio que concordou, não concordando, mas isso ficou na minha cabeça, né? Porque eu vim de uma família totalmente desestruturada. Faltava tudo nessa família. Faltava amor, faltava dinheiro, faltava afeto, faltava cuidado, faltava tudo. A gente só não passava fome mesmo, né? Comida a gente sempre teve, mas o restante faltava tudo, sim. Então, uma família totalmente tóxica, uma mãe que era muito complicada, um pai também muito complicado. A minha mãe, ela sofria agressões de todas as formas, física, psicológica. Então, ela não tinha muito uma estrutura, né, para cuidar de uma família tão grande como era a nossa. E ali a gente vai vivendo, a gente vai sobrevivendo, né, numa família assim. E principalmente quando é grande demais, você vai sobrevivendo, você vai vivendo, né? E tudo que eu não queria na minha vida era ser iguais àquelas pessoas. Eu não queria ser uma mulher como a minha mãe, que sofria tanto, que apanhava, que era humilhada, que não trabalhava fora, né? Ela tinha que... E mesmo assim, minha mãe não trabalhando fora, mas ela fazia o que tinha que fazer para ganhar um dinheiro. Tipo, ela fazia um pão, ela arrumava uma roupa, depois ela começou a viajar para São Paulo e trazer roupa para vender. Enfim, e minha mãe não tinha estudo. Então minha mãe era uma mulher, eu admirava minha mãe nesse ponto, porque ela era uma mulher muito inteligente nessa parte. Mas na cabeça da minha mãe, o que ela ensinou pra gente foi sempre ter que trabalhar fora, que a mulher tinha que trabalhar fora. Eu acho que até por tudo que ela passava, né? Por todos os problemas que ela passava, ela criou a gente assim: mulher tem que trabalhar, isso sim. Ela sempre ensinou, mas o restante era muito complicado mesmo. As minhas irmãs, elas saíram de casa muito cedo por causa dos abusos. Elas saíram tipo 14, 15, 16 anos, nós somos em 7 praticamente. Elas saíram de casa muito cedo, elas foram embora e ficaram as mais novas, né? Mas apesar delas terem saído, sempre voltava, e aí começaram a ter filhos fora, né? E aí começaram a trazer para que a gente cuidasse, minha mãe cuidasse, a gente cuidasse, enfim. Então eu via tudo aquilo, cuidando de criança, aquelas demandas, aquelas coisas. E eu pensava: eu não quero ter um monte de filhos, eu quero ter um negócio próprio. Eu já pensava assim, o que eu queria na minha cabeça. E eu fui, né? Comecei a trabalhar muito cedo e tudo, mas assim, eu não criei os meus filhos no mesmo ambiente onde eu fui criada, com aquela falta de amor, com aquela falta de tudo. Não que eu desse tudo financeiramente para eles, mas eles também passaram muitas dificuldades comigo, porque eu tive que construir o meu caminho, eu tive que ir atrás, eu tive que buscar, né? Eu comecei a trabalhar no hospital muito cedo, eu fui trabalhar na enfermagem, mas eu tinha aquele sonho de empreender, eu tinha muita vontade de empreender. E antigamente nem se falava sobre CLT, eu sou CLT, eu sou isso, eu sou aquilo. Você trabalhava de empregado
ou você tinha o seu negócio. Era basicamente assim. Então as pessoas não tinham grandes sonhos. Então o sonho da pessoa, da minha época, era ser um advogado, ser um médico, ser um engenheiro. Se você não conseguisse essas coisas, você era uma pessoa, bom, você ia ser um empregado dos outros, ou você ia trabalhar no mercado, ou na loja, ou, né? O que hoje se fala tanto que é o CLT. Na minha época, você era realmente um empregado, não tinha, né? Ah, não, hoje é CLT, você é CLT. Na minha época se falava empregado mesmo, e era isso. Então, se você não era essas pessoas que, né, que tinham essas profissões, você era um empregado ali mais abaixo, que era o pobre mesmo. E eu me enquadrava aqui nessa situação de ser pobre e trabalhar no hospital ali fazendo plantão, mas eu fui fazendo mais cursos, eu fui estudando, eu fui aprendendo. Nesse meio termo, eu me casei, eu tive filhos e eu laqueei muito cedo, eu laqueei com 23 anos, porque eu tinha muito medo de ter um monte de filhos, pelo ambiente que eu vivi. Então, o que eu quero dizer? A gente não precisa ser a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E hoje, eu acredito que seja mais fácil você sair dessa bolha, dessa caixa que nos colocam, do que antes. Porque hoje você tem muitas possibilidades, você tem muitas redes sociais, você tem uma gama de informação muito maior do que eu tinha na minha época. Eu sou da época de 70, onde as coisas eram muito mais difíceis. Você querer algo, não se falava em lei da atração, em desejo de... Não, você era louco, você quer pisar onde seu pé não alcança. Se falava muito mal de quem tinha dinheiro, né? Então, se tinha uma pessoa na rua que tinha mais dinheiro, se tinha um carro melhor, uma vida melhor, aquela pessoa era, sabe, tipo, afastada ali, porque ela, nossa, é o fulano, né? Eu lembro que minha mãe passava roupa para muitas dessas pessoas, e minha mãe tinha meio que um respeito por essas pessoas, sabe? Elas eram muito... E nem era tanta coisa assim, hoje pensando, né, claro. Naquela época a gente via elas como muito grande, mas hoje não é. Hoje é como se fosse uma classe média, né? Que podia pagar ali a cada 15 dias ou 30 dias para passar uma roupa, que podia pagar uma limpeza na casa de vez em quando. Então, assim, só que naquela época, quando você está muito abaixo, tudo que é um pouquinho maior, você já acha que é demais. Então, pra gente era. Se tinha uma pessoa que tinha uma TV, nossa senhora, meu Deus do céu, uma pessoa que tinha um liquidificador, aquilo era, nossa, meu Deus. Então, a gente via aquelas pessoas com admiração, com respeito, tinha até um respeito mesmo, assim, sabe? Senhor, senhora, era isso. Então, eu fui criando as minhas próprias oportunidades, eu fui cavando as minhas próprias oportunidades. Eu acho que na minha família eu sou uma das poucas que saiu mesmo da bolha, que foi empreender, que buscou ali novas oportunidades, que, sabe, não parou. Eu mesmo, com 55 anos hoje, eu ainda empreendo, eu faço minhas coisas, eu busco. Hoje eu estou buscando aqui na internet, eu comecei a aprender sobre YouTube, eu comecei a fazer meus vídeos. Então você não precisa ser a média das 5 pessoas que você mais convive. Se hoje você está convivendo em uma família que é totalmente fora da realidade ali que você quer, isso pode ser uma mola para te impulsionar para que você consiga almejar o que você quer. Não fica pensando, mas eu tenho uma família tóxica, eu tenho uma família que ninguém ali fala em empreender, eu tenho uma família que, nossa, é muita briga, muito desentendimento, muita falta de dinheiro, ninguém me apoia. Você, sabendo o que você quer, vá buscar o que você quer, vá buscar aprender, vai seguir pessoas que falam daquele assunto que você quer se tornar, que você quer aprender. Não fique pensando que só porque você não teve aquela família que você gostaria, que isso
vai te prejudicar ou vai podar a sua vida. É como eu falei, tem certas crenças que realmente a gente herda, não tem como, e depois a gente vai ter que trabalhar sobre isso, vai ter que trabalhar nisso para melhorar. Até hoje eu trabalho, tem muita coisa aqui na minha cabeça que às vezes eu me pego ali como se eu estivesse lá atrás, fazendo coisas, né, que eu não gostava, tendo atitudes que a minha mãe teve. Uma das atitudes mesmo, a minha mãe era uma pessoa controladora demais, minha mãe era uma pessoa que queria estar sempre ali no comando de tudo, e até hoje eu herdei muito essa parte da minha mãe. Então eu tenho que trabalhar o tempo todo, senão daqui a pouco eu estou ali me metendo na vida dos meus filhos, querendo ser a mãe do meu marido. Então são coisas sim que a gente tem que se trabalhar para o resto da vida. Depende da sua criação, as suas crenças, para o resto da vida você vai ficar marcada e você vai ter que lutar contra isso. Mas para mim eu sempre fui, sei lá, isso foi um gás a mais para eu olhar para aquela realidade e não querer ser. Essa semana eu estava fazendo uma mentoria e a moça me disse, eu ia gravar um certo vídeo e ela disse, quando que você se sentiu um fracasso? E eu parei para pensar e eu disse, nunca. Por mais difícil que a minha vida foi, por todas as coisas complicadas que eu passei nessa vida, nesses 55 anos, eu nunca me senti um fracasso. Eu nunca. Porque sempre quando eu quis alguma coisa, eu lutei para conseguir. Sempre quando as coisas estavam assim, nossa, difíceis, que eu acho que todo mundo poderia dizer, nossa, agora ela não vai conseguir. Agora para ela acabou. E eu consegui. Eu levantei e fui. Então, é disso que eu falo. Você não precisa ser a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você convive com uma pessoa que só bebe, você tem que começar a beber também? Se você vive com uma pessoa que só fuma, você tem que começar a fumar também? Então, tem várias coisas que você tem que pensar. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. E uma coisa que a nossa mãe dizia, você não é todo mundo. Exato, você não é todo mundo. Você é um ser único. Você pensa, você tem os seus gostos, as suas escolhas, e você não precisa cair nesse engodo que as pessoas falam que você é a média. Tá? Então, se você trabalha, todo mundo lá no seu trabalho fica enrolando, pega um monte de atestado, falta no trabalho, fala mal do seu chefe, você vai se tornar essa pessoa? Não precisa. Não precisa. Se você vive numa família, ou às vezes você é casada com o marido tal, e ele não gosta de empreender, ele fala, né, você vai ser essa pessoa, se você tem um sonho de empreender, você tem um sonho de ter um negócio. Eu estou no meu segundo casamento. O meu primeiro marido, todo o negócio que eu propunha para ele, que eu falava sobre, nada dava. Nada dava dinheiro, nada ia dar certo, tudo para ele, né, era absurdo. E ele era bem mais velho que eu. Hoje, ele tem mais de 60 anos e está tendo que trabalhar. Tem que correr atrás do dinheiro dele. E hoje ele reclama para minha filha. Ele fala, nossa, mas é difícil aqui para o pai. Mas, gente, quando ele tinha 37 anos, 38, 40 anos, ele não queria. Então, você entende que se você não fizer por você hoje, se eu ficasse lá, naquela vida lá com ele, aceitando o que ele falava, mas ele não quer, eu também, então vou deixar, né? Porque realmente, deixando ele me contaminar, eu estaria lá naquela vida, morando lá naquele bairro, tendo a vida que ele tem hoje, né? Porque ele mora na mesma casa que eu morei, que eu deixei para ele, porque eu saí da casa. Eu deixei a casa para ele. Então, eu abandonei. Quando eu vi que aquilo não era para mim, eu desisti. Pode ficar. Se a minha paz, o meu sossego custa deixar tudo e pegar os filhos e começar do zero, sem nenhuma casa para morar, exatamente o que eu vou fazer. Foi exatamente o que eu fiz. Então você vê
que você não precisa ser todo mundo, você não precisa ser a média. Você pode sim se sobressair e conseguir realizar aquilo que você tem vontade, se você tem vontade de empreender ou sei lá, também trabalhar de CLT, mas ter um nível maior assim de trabalho, você pode tudo o que você quiser. E o meu vídeo de hoje é sobre isso, tá? Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? E vamos junto aí tirar essa, como que eu vou dizer? Essa máscara, esse engodo que criam para poder nos aprisionar, tá? Porque a vida não é assim. A vida é conforme a gente faz a nossa realidade, não o que os outros querem que a gente faça, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!